Isso aí, galera. Mais um Bíblia Live. Já tocamos? E o Face? Não, Insta. Isso aí. A gente está começando mais um Bíblia Live. E a gente precisa da ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo, para que essa mensagem chegue a alguém. Isso aí. Então. Tá funcionando? É isso aí, vamos só esperar mais um pouquinho. Dá um somzinho. Somzinho. De boa. Isso aí, galera. Compartilhem o vídeo para que chegue a mais pessoas. A gente está fazendo a live pelo Face, pelo Insta. E logo mais a gente vai estar postando esse vídeo lá no YouTube. Para que a gente possa conseguir assistir no que a gente melhor se adaptar, né? Isso aí. É isso aí, galera. Bom, vamos começar. Só para não ficar muito extenso. E aí, galera. A galera acaba entrando depois e acaba assistindo também. Então é isso aí. Vamos começar. Bom, gostaria que vocês abrissem realmente o coração de vocês. Se despissem totalmente dessa nossa religiosidade e que em vez da malícia a gente conseguisse realmente ser criança na pureza. No capítulo 4 de João, se vocês puderem acompanhar ou só quiserem assistir, depois vocês podem acompanhar, ler e tirarem as suas próprias conclusões. Mas acima de tudo eu não vim aqui lançar uma ideia, mas nós viemos aqui pregar a palavra de Deus. E nós sabemos que da água que nós tomamos, vocês também podem tomar. E da correção que nós recebemos, Ele também ama vocês como filhos também para corrigi-los. Então em João no capítulo 4, a partir do versículo 5, está escrito: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que a atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me
porque a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou. Eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Bom, até aqui eu acho que está legal. Então, galera, eu gostaria de começar com essa mensagem, que ela é uma mensagem, às vezes, um pouco mal interpretada. Muitas vezes nós nos apegamos, sim, à parte principal, onde Jesus revela ele ser o Cristo, mas nós notamos que ali nessa situação tem um problema entre os judeus e os samaritanos, onde essa mulher, que era samaritana, estava indo para tirar água ali perto do meio-dia, né? Dependendo da tradução, às vezes a gente vai ver a sexta hora, né? Mas a hora sexta, no caso, né? E Jesus teve a iniciativa de falar com ela e disse para ela, dá-me de beber. E os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida, e a mulher samaritana contesta essa atitude de Jesus. E ela fala, como é que você, sendo judeu, fala comigo, me pede para beber? Sabendo que, às vezes, quando os povos não seguiam, né, aqueles costumes judeus, eles eram considerados como impuros. E nunca alguém tomaria do mesmo lugar ou de algum copo, alguma coisa junto a uma pessoa que fosse impura. E Jesus já é meio conhecido, né, por fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, quando ela contesta ele dizendo, mas como você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ele disse, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Essa passagem tem uma interpretação muito mal vista em alguns pontos, principalmente quando os discípulos voltam e eles veem Jesus falando com uma mulher, que não era muito o costume assim, tipo, deles ver, ainda mais com uma samaritana. E eles começaram pouco me importa relativamente o que eles estavam pensando nessa época, e nem a palavra nos diz para nós tomarmos essas decisões precipitadas em questão à interpretação dessa passagem, dessa palavra. Mas nós vemos que Jesus está falando da água da vida. Se nós lemos não só aquele versículo, mas a parte completa, a gente vê do que Jesus está falando. E ele afirmou, quem beber dessa água aí que você está bebendo, oferecendo, mulher, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte para jorrar para a vida eterna. E nós encontramos outras passagens sobre a vida eterna e sobre essa água. Obviamente ali depois a gente já leu e já conseguiu ver realmente o que Jesus gostaria de falar. Mas antes de eu passar para outra parte, a gente vê naquela questão da religiosidade, com que Jesus sabia o que se passava com a vida daquela mulher, e ele não quis colocar nada em algum duplo sentido ou alguma coisa assim. E ele fez uma pergunta para ela, né, onde estava o marido dela, e ela respondeu que não tinha marido. E ela conseguiu falar, ele conseguiu falar da vida daquela mulher, e para ela foi uma coisa, nossa, mas como é que ele sabe dessas coisas? Vejo que você é profeta, Senhor. E quando ela se dirigiu a Jesus dessa forma, ela ainda tentou complementar dizendo,
olha, nós adoramos aqui, vocês dizem que a gente tem que adorar lá, e aí como é que vai ser esse esquema da adoração? Porque o que nós devemos fazer? Nós devemos adorar lá em Jerusalém? Enfim. E disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. E isso Jesus já estava falando para todos nós. Tecnicamente nós procuramos algum lugar para adorar, sendo que em todas as nossas ações Deus, Jesus, deve ser adorado. Às vezes nós somos só aqueles, como é que eu vou chamar, o crente do final de semana, né? O crente do domingo. O crente do Bíblia Live, né? Que só pega a Bíblia para fazer o Bíblia Live dele. Mas a gente fala, a gente não tem sede dessa palavra. Parece que quanto mais a gente lê dessa palavra, mais a gente enjoa. Só que provavelmente você não está lendo com a fonte certa, com o caminho certo. E Jesus, aquele que provavelmente começou a boa obra em você, tenho certeza que Ele é fiel para cumprir. E quando nós lemos a Bíblia, não como forma religiosa, mas como forma de nós nos alimentarmos, de nós tomarmos essa água, nós conseguimos ver que realmente nós conseguimos não precisar beber mais nada. E eu não estou falando isso no sentido físico, mas eu estou dizendo da água que ela nos dá saciedade. E para passar com essa relatividade da água viva de que Jesus estava falando, a gente vai para um assunto meio treta aqui, que é lá no Apocalipse, no capítulo 22. Nós sabemos as vistas lá de João lá e tal, mas nós queremos falar no capítulo 22, onde fala sobre essa tal água. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará escrito o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu gostaria de chamar a atenção, porque essa água proveniente que nós vemos na esperança da glória do Senhor, nós conseguimos ver Jesus oferecendo ela para nós aqui na terra, aqui. Talvez não com aqueles olhos, não vendo um rio fluindo, mas ele dá explicação para aquela mulher samaritana, falando que quem beber dessa água realmente vai ter vão ter rios fluindo dessa pessoa, para que a gente não tenha outras interpretações, que até me deixam muito triste quando as pessoas falam em algumas coisas, porque de repente, não sei, às vezes as pessoas querem uma nova revelação, querem uma nova mensagem, ser um apóstolo master que consiga passar para as pessoas a sua doutrina, mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele é muito claro com essas palavras. E por mais que talvez aquela mulher não tenha entendido aquilo na hora, nós conseguimos olhar para Jesus hoje, depois de, sei lá, 2000 anos passando ali, a gente consegue olhar para essa palavra e conseguir ter um entendimento, e não ser crianças na malícia, assim como diz Paulo nas suas cartas, né? Enfim, continuando, ali no capítulo 7 de João, deixa eu achar aqui. Bom, sabemos que tem um contexto por trás dessa história, mas o que importa é o que Jesus disse, né? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para que não deixe espaço para outras interpretações maldosas, qual a gente vê as pessoas distorcerem, rabiscarem a Bíblia e jogarem ela para que se cumpra alguma coisa maligna até dessa face que as pessoas, dessas interpretações das pessoas sobre a Bíblia. E quando nós olhamos para aquela mulher, nós vemos parte da humanidade, se não toda a humanidade, que por sinal não tinham alcançado a vida.
Ele era a vida. Jesus é a vida. E quando nós começamos a prestar atenção um pouquinho mais nas frases de Jesus, no que Jesus queria nos falar, e desculpe-me se eu partilho dessa interpretação bíblica, mas fazendo Jesus como nossa chave hermenêutica para ler a Bíblia, nós conseguimos olhar coisas e tirar todas as heresias que realmente afastam a gente do verdadeiro evangelho, daquele evangelho que vem da palavra evangelium, enfim, que são as boas novas. Onde diz, olha, Cristo, Ele viveu aqui nessa terra. Ele sofreu coisas que nós não suportaríamos. Ele carregou os nossos pecados. A diferença nossa é que nele não havia pecado. E tamanha redenção alcançou aquele nosso ladrão que estava lá na cruz. E eu digo nós porque ele era como nós. E ele alcançou essa redenção dizendo, olha, nós temos com o que ser punidos, nós estamos aqui nessa cruz aqui porque nós temos motivo para estar aqui, mas ele não. Ele é inocente. E humildemente ele ainda falou, olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E humildemente, assim como ele ofereceu para essa mulher a água que ele nunca mais, que se ela bebesse ela nunca mais teria sede, porque essa água levaria ela a jorrar para a vida eterna, onde esses rios fluiriam dela, e fluíram porque ela voltou à cidade e contou para os homens, e eles ficaram maravilhados com a história e foram lá conhecer ele. E por mais que eles não tenham acreditado nela, onde disseram só, olha, a gente não acredita porque você falou, mas porque a gente viu, que às vezes a gente precisa ver para crer. Assim como nós já trouxemos outras palavras que já falavam disso, que às vezes a gente precisa tocar nas feridas de Jesus para que a gente acredite. Mas esse Jesus que oferece a reconciliação, que oferece o amor, que diz assim, ó, essa é a minha água. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Comece por Ele. Comece por Jesus. Comece orando. Não precisa ser aqui ou lá no monte ou lá em Jerusalém. Pode ser no teu quarto, como Ele ensinou. Pode ser buscando o verdadeiro significado daquele modelo de oração que Ele deixou para nós. Pode ser realmente ouvindo a palavra, onde Ele diz, amem ao próximo como a si mesmos. É provável que, assim como eu já disse antes, é possível que nós façamos 100, 200, 300, se Deus quiser, Bíblia Live aí e tal, mas a gente não vai deixar de falar de Jesus. A gente não vai deixar de falar dos ensinamentos dele. A gente não vai deixar de oferecer a água que não provém de nós, é dele. Assim como falava em Isaías 53, quem dá crédito à nossa pregação é Ele. E quando nós vemos esse rei que nos ensinou a ser servos, porque o exemplo dele foi de servidão, o exemplo que ele quis mostrar ao reino de Deus para nós foi de servidão, foi de como servir. Nós realmente vemos e começamos a analisar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo. E não é para que sejam, igual eu sempre digo, não é para que a gente coloque mais pesos no ombro, porque esses pesos que você está carregando aí é porque a gente não está olhando para ele, não está lançando toda essa nossa ansiedade, toda essa nossa vontade de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Sabe, querido, hoje eu ouvi uma coisa que me tocou bastante, que uma pessoa falou de que quando a gente quer que às vezes uma pessoa vá a alguma instituição religiosa,
a uma igreja, como nós costumamos chamar, é para que ela sinta o mesmo amor que nós sentimos. E que esse amor, né, essa água que Jesus compartilhou conosco, nós possamos compartilhar com ela. Porque humildemente nós somos usados por Deus. O que reflete em nós para ser como essa luz que está atrás de mim, vem dele. E quando ele nos limpa de todo pecado, purificados sim no seu sangue, mas alimentados pela água da vida, nós conseguimos perceber algumas coisas e realmente deixar algumas coisas para trás. E eu sei que isso soa às vezes com um peso um pouquinho grande, mas para acabar com qualquer outra interpretação daquela passagem que seja errônea, Jesus nunca ensinou que a gente deveria comer carne humana, mas ele disse que quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, e aí? Nós estamos às vezes colocando em sentido literal algumas coisas, ou dando interpretações bizarras sobre algumas coisas. Quando a gente não aceita a palavra, e eu sei que a gente pode realmente pedir para Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê o discernimento, nós conseguimos ver e conseguimos entender um pouquinho mais do que Jesus gostaria de falar para nós hoje, mesmo essas palavras sendo tão antigas, porque a mensagem é para todos. Nós não lemos na Bíblia Live passado que a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens? Crer em Jesus não é pesado. Crer em Jesus não é como é que eu vou dizer? Assinar um papel dizendo que eu desisto dos meus sonhos. Agora, seguir Jesus, que é o privilégio dessa história, nos mostra realmente quais são as coisas que importam na nossa vida. Lembre da pregação do último dia. Vocês podem conferir no vídeo do YouTube, ali no canal do YouTube. No último dia, o que você faria? Pois é. Então, quando pensarmos, antes de formos falar de Deus, falar de Jesus, que peçamos a Ele um entendimento para a palavra, que peçamos a Ele um entendimento sobre tudo isso que está acontecendo, tudo isso que aconteceu. Hoje nós podemos pegar a Bíblia, ler ela, sei lá, em 2, 3 meses ali, por mais que a gente não consiga estudar os contextos e os assuntos, mas nós conseguimos ter uma noção geral, nós conseguimos orar a Deus e pedir a Deus um entendimento. E pouco a pouco nós vamos conhecendo um pouco mais de Jesus. Faz tanto tempo que eu creio que estou andando com Ele, e um pouquinho a cada dia me é acrescentado. A gente consegue olhar e abrir o olho para coisas que a gente não tinha observado. E fazia tempo até que eu queria pregar essa mensagem, mas algo me incomodava justamente por eu dar ouvido a algumas coisas que me incomodavam nisso. E quando realmente eu busquei o entendimento, quando eu pedi para Deus para que eu entendesse essa mensagem, Jesus tinha dito: por que você parou de beber dessa água? E eu sei que isso torna às vezes a coisa um pouquinho mais sobrenatural, mas não é sobrenatural alguém que estava morto passar para a vida. Eu sei que às vezes parece meio sobrenatural e meio escandaloso, mas alguém que se arrependeu dos seus pecados, hoje está glorificando o nome de Deus. Isso é sobrenatural. Isso é um milagre verdadeiro. Esse é um milagre que nós gostaríamos que todos alcançassem. Esse talvez é o milagre que nós ajoelhamos e pedimos para que Deus faça
com todos, sem exceção. Não só com aquele que nós amamos, mas com aquele que nos fere. Então, quando a gente orar, que a gente lembre um pouquinho das outras pessoas. Lembre um pouquinho de quem está lá fora. Eu lembro que, por mais que não seja um significado de essa pessoa tá limpa por essa água que só ele pode oferecer, eu lembro que eu fiquei muito feliz um dia quando eu cheguei em uma instituição e eu vi um amigo meu que estava nas drogas, um amigo meu que eu achei que não tinha mais solução. Eu vi ele lá com um sorriso no rosto, me recebeu com um abraço. Ele estava lá nessa instituição lá, creio que servindo ao Senhor. E eu fiquei muito feliz porque eu não conseguia fazer nada para ajudar ele. Eu até tentava, mas eu creio que Deus tenha se compadecido do meu joelho no chão e não toda essa minha ansiedade por fazer. Então, se Deus quiser, com a palavra que nós temos falado hoje, de nós tomarmos essa água, nós mergulharmos nessa água, não era só com João que batizava para o arrependimento, mas nós vir a deixar Jesus lavar os nossos pés com essa água, e que nós possamos fazer como exemplo igual aos outros, para que a gente possa enxergar essa luz, para que a gente possa enxergar, para que as outras pessoas consigam enxergar essa luz que provém de Jesus, que provém de Deus, que provém daquele que ilumina todo homem, que provém daquele que é a luz do mundo. E eu gostaria de deixar um pedido para vocês, que eu sei que eu não posso interferir na oração, porque a oração é pessoal de cada um, mas se hoje você tiver um tempinho, ore pelas aquelas pessoas que não conhecem, ou que não tomaram essa água ainda. Pessoas que talvez você pense, realmente, esse não tem mais jeito, esse não tem mais futuro. Orem pelos doentes. Perdoem as pessoas que têm lhe causado mal. Deem a outra face. Caminhem mais uma milha. E perdoem. De fato, essa é a maior passagem. Porque no perdão, ele é uma fluente dessa água que nos lava com amor. Amém? E apesar de hoje o Bíblia Live ter sido um pouquinho diferente, às vezes talvez não tão convencional igual nós fazemos, mas eu creio que essa é a mensagem que vai tocar algum coração. E nós temos esperança naquele que um dia nos resgatou, que um dia se compadeceu de nós, porque ele sempre estava olhando pra gente, mas nós não o vimos, nós o recusávamos. Mas eu sei que hoje nós temos acesso para levar ele a outras pessoas, para mostrar que aqui dentro habita o Espírito Santo de Deus, independente da sua religião ou credo, as suas crenças. Jesus Cristo é mais real. E a maior prova disso é que nós não podemos explicar esse amor. E se eu pudesse viver a minha vida só em gratidão ao que ele fez pra mim, eu viveria. E talvez, igual nós escutamos hoje, seria igual o pedido de Davi, para que ele não me afaste, para que ele mantenha os meus pés na casa dele.
Amém. Então, galera, só quero terminar dizendo só um versículo que termina o livro de Apocalipse. Não como meio religioso, mas como lendo a palavra de Deus. No Apocalipse, no capítulo 22, versículo 21, fala: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.